precisamos ter fome e sede da palavra de Deus. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia junto comigo, no livro de João, capítulo 11. João, o Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 28 até o versículo 44. Todos acharam? Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e disse-lhe em particular: O mestre chegou e chama-te. Assim que Maria ouviu, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia chegado à aldeia, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em sua casa, consolando-a, vendo que ela saiu apressadamente, seguiram. Achavam que ela ia ao sepulcro para chorar. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, prostrou-se aos seus pés e desabafou. Prostrou-se aos seus pés e desabafou. Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou no seu espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhe Jesus: Onde o colocaste? E eles indignaram-se. Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então os judeus comentaram: Vede como ele o amava. Mas algum deles questionaram: Não poderia este homem que abriu os olhos dos cegos ter evitado que o amigo dele morresse? Então novamente Jesus se indignou no seu espírito, movido, dirigiu-se ao sepulcro. E era uma gruta na rocha e tinha uma pedra que fechava a entrada. Determinou Jesus tirar a pedra. Preveniu Marta, a irmã do falecido: Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias. Encorajou Jesus: Eu te falei, se credes, verás a glória de Deus. Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando os olhos, agradeceu a Deus: Pai, te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa dessa multidão, para que eles creiam que foi o Senhor que me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho, o rosto envolvido em um pano. E Jesus orientou: Retirai as faixas e deixai-o ir. Até aqui. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. O milagre da ressurreição de Lázaro foi o clímax para que Jesus fosse perseguido e morto. Depois desse milagre que Jesus fez de ressuscitar o amigo dele, se espalhou a notícia e Caifás e o Sinédrio, e dali eles tomaram a decisão de matar Jesus. Só uma informação, que é uma mensagem expositiva. O que eu queria trazer para vocês é que Marta, ela estava passando por uma adversidade que não tinha solução. A adversidade de Marta não tinha solução. O irmão dela tinha morrido, estava morto. E ela estava numa casa chorando. Já faziam 4 dias que Lázaro tinha sido enterrado. E ela estava numa casa onde tinha alguns judeus, alguns amigos, estavam consolando ela. E ela estava ali chorando. E quando Marta chegou e disse que Jesus estava chegando próximo, não tinha chegado à aldeia ainda, e Marta já tinha tido uma conversa com Jesus. Se vocês lerem o contexto da história, vocês vão entender que Marta já tinha conversado com Jesus. E ela chegou, chamou Maria em particular e disse que Jesus estava chegando. E Maria, quando ela ouviu que Jesus estava chegando, ela quis sair meio em segredo para ir ter com Jesus. E aqueles judeus que estavam ali olharam, viram que ela estava saindo apressadamente, seguiram ela, porque eles achavam que ela ia ao sepulcro chorar. Só que não, Marta não estava indo ao sepulcro. Ela estava indo ao encontro daquele que, se estivesse ali, o irmão dela não teria morrido. Marta, a tradução da minha Bíblia é de King James, e ela diz que quando ela chegou,
aos pés de Jesus, ela desabafou. Ela falou para Jesus a mesma frase que Marta falou. Com certeza foi uma frase que elas usaram muito. Eram 2 irmãs, eram 3 irmãos, Lázaro tinha morrido e ficou as 2 irmãs. Com certeza foi uma frase que entre elas, nas conversas, elas usaram muito entre elas. Bah, Marta, se Jesus estivesse aqui, ele não tinha morrido. E a Marta, bah, Maria, se Jesus estivesse aqui, ele não teria morrido. Só que quando Marta encontrou Jesus, ali no começo da história, se vocês for ler o contexto, vocês vão ver que ela chegou a Jesus falando essa frase com o intuito de cobrança de Jesus. Tu deixou Lázaro morrer, se tu tivesse lá ele não teria morrido. Só que Maria não, Maria foi diferente. Maria, ela chegou e quando ela viu Jesus, ela se prostrou aos pés de Jesus e desabafou. Ah, Senhor, se tu tivesse lá, o meu irmão não teria morrido. Aos pés de quem você tem desabafado, igreja? Aos pés de quem você tem contado as suas aflições, as suas adversidades? Aos pés de quem você tem derramado o seu coração? Nós precisamos derramar o nosso coração aos pés daquele que tem poder para mudar a nossa adversidade. Aquele que infinitamente mais nos ama e quer o melhor para nós. Aquele que sabe o que é melhor para nós. Nós temos que derramar o nosso coração, desabafar aos pés de Jesus. Quando nos desabafamos no lugar certo, nós temos uma resposta. Quando Maria se ajoelhou aos pés de Jesus, e ela desabafou, e ela disse: ah, Jesus, se tu tivesse ali, ele não tinha morrido. Jesus falou assim para ela: Maria, aonde tu colocaste? Maria, aonde tu colocaste? Aonde ele está? Aonde está a tua adversidade? Aonde está o teu problema? Aonde está aquilo que não tem solução? Maria, aonde está? Fala para mim, aonde está o teu problema? Aonde está a tua aflição? Quando nos derramamos aos pés de Jesus, Ele diz: aonde está, minha filha? Aonde está a tua aflição? Cadê? Conta para mim, me mostra aonde está. Me mostra. Quando Maria se ajoelhou aos pés de Jesus, ela não imaginava que Jesus ia mudar a situação dela completamente. Ela só queria desabafar aos pés daquele que ela sabia que se estivesse ali antes, ela sabia que Jesus poderia ter curado, mas ela não imaginava que Jesus iria ressuscitá-lo. Tudo que ela queria era desabafar aos pés daquele que ela sabia que tinha poder para curar. Mas ela entendeu que ele também tinha poder para ressuscitar. Aonde há uma condenação de morte na sua vida, na minha vida, aonde há aquele problemas que nós achamos que não tem solução, Ele tem a solução. Ele responde. Quando Jesus falou ali no começo do texto, eu não li a história toda porque é uma história muito longa, mas ali no começo, quando chegaram e falaram para Jesus que Lázaro estava doente, ele ficou mais 2 dias fazendo missão, ele foi fazer missão, ele foi cumprir o propósito dele, e ele disse: a doença de Lázaro não é para a morte. Como assim? Lázaro estava morto, ele morreu. Às vezes Deus permite que nós passamos por algumas adversidades para nos levar mais para perto dele, para nós glorificarmos o Senhor, porque se Ele não permitir, nós não buscamos Ele, nós não glorificamos o nome dEle, nós não entendemos que há poder além daquilo que nós temos visto.
Às vezes Ele permite que algumas mortes aconteçam em nossa casa, na nossa vida financeira, no nosso relacionamento, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Muitas coisas acontecem para que nós lembramos daquele que tem poder e nos aproximamos mais dele. Não estou dizendo que Deus permite que tragédias aconteçam para nós se aproximarmos dele. Não, Deus permite que algumas coisas aconteçam para nós entender o tamanho do seu amor. Eu queria que vocês conseguissem entender. Vocês estão comigo? Amém? Vocês conseguissem entender o tamanho deste amor. Deste amor que é um amor, eu escrevi aqui, um amor que vai além do nosso entendimento. É o amor de Jesus. Quando Maria ouve que Jesus estava chegando, ela saiu de um lugar de ser consolada. Nós temos que sair deste lugar de coitadinho, de que as coisas acontecem só comigo, está acontecendo comigo, ai de mim, que dó de mim. Nós temos que sair deste lugar, dar uma resposta a esse amor. Jesus estava se aproximando de onde ela estava, ela saiu daquele lugar onde ela está sendo consolada. A Bíblia diz que ela estava sendo consolada por alguns amigos judeus, e ela saiu daquele lugar. Ela queria sair em secreto, porque ela queria estar sozinha com o Senhor, porque ela queria desabafar aos pés do nosso Senhor. Nós temos que sair deste lugar de coitado, deste lugar de que isso acontece comigo. Quando Jesus se aproxima, saia deste lugar, vai ao encontro dele, derrama aos pés dele a sua aflição, a sua dor, a sua adversidade. Temos que sair deste lugar de coitado. Em Jeremias 10 fala que o Senhor vai provar o nosso coração e os nossos pensamentos, e Ele vai nos dar Ele vai nos dar segundo as nossas ações. Nós temos que dar uma resposta a esse amor. Temos que dar uma resposta a Jesus. Deixa Jesus sondar o teu coração. Mostra para Ele onde é que está a sua adversidade. Deixa claro para Jesus quais as suas intenções. Deixa Ele esquadrinhar o seu coração. Jesus disse que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas era para glorificar o nome de Deus. E Jesus disse no momento que ele estava orando: Pai, eu te agradeço porque tu me ouviste. Pai, eu sei que tu sempre me ouve. Mas eu só disse isso para que essas pessoas que estão aqui acreditam que foi tu que me enviaste. Ele glorificou o Senhor antes de chamar Lázaro para vir para fora. Nós limitamos o amor de Deus. Vocês viram que no versículo 35, é o versículo mais pequeno, a gente quando é criança e aprende a decorar versículos, um dos versículos mais fáceis de decorar é João 11:35. E Jesus chorou. Acabou o versículo. Já decorei. Vocês perceberam que Jesus chorou? Vocês conseguem entender um Deus tão soberano, tão poderoso, Criador do céu e da terra, Criador de todas as coisas da terra que nós conhecemos e Criador das coisas celestiais que nós ainda não conhecemos, mas que são criadas? E um dia nós vamos conhecer esse Deus Criador do céu e da terra, esse Deus poderoso, Deus extraordinário, sem limite de amor. Esse Deus chorou por um ser humano limitado de amor como eu e você? Sim, Jesus fala em João 10:30. João 10:30, Jesus fala: eu e o Pai somos um. Então Jesus estava na terra, o Pai estava na terra. Jesus estava representando o Pai, estava representando a Deus, e Jesus chorou por um ser humano limitado de amor como eu e você. Jesus chorou. Jesus chorou. Nós limitamos o amor de Deus, nós não entendemos a grandeza de Deus. Deus é soberano. Ninguém entende a mente do Senhor. Fala em Romanos 11:34, diz que nós não entendemos a mente do Senhor. Quem foi o primeiro a dar conselho a Deus? Quem foi o primeiro a estar com Ele? Porque
dele e por ele são todas as coisas. Deus sempre existiu, ele sempre será Deus. Ele é o começo, o meio e o fim. Quando eu estou orando e adorando, eu digo: Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor é o Deus do começo, é o Deus de agora e é o Deus da eternidade. É o Deus soberano de todas as coisas, o princípio, o meio e o fim. Deus é soberano em tudo. E esse Deus soberano chorou por uma pessoa limitada de amor, como eu e você. Se você for estudar a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. E uma incrível história de amor. Por mim e por você. Deus sempre quis ter relacionamento com nós. Sempre quis estar perto de nós. Nós perdemos essa presença no jardim quando houve o pecado. Deus, a Bíblia fala que toda viração do dia, toda tardezinha, Deus descia no jardim, caminhava e conversava com o homem. Como tinha sido o dia, como é que tinha sido, não sei, a conversa que eles tinham, mas Deus descia todos os dias e tinha essa conversa com os homens. Por isso que nós sentimos falta de Deus, porque nós somos tirados. Foi tirado de nós essa comunhão e foi tirado de Deus também. Por causa do pecado, Deus não conseguia mais. E toda a história da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é de um amor extraordinário, de um Deus que sempre quis voltar a ter relacionamento com a gente. Um amor sem limite, um amor incrível. E você pode perguntar: pastor, o que eu faço para alcançar esse amor? Nada, ele já fez tudo. Ele veio do céu, viveu na terra, morreu e ressuscitou por amor. Por amor por mim e por você. Por amor às nossas vidas. Sabe, o inimigo não se importa quantas vezes você vem à igreja. Ele não se importa com isso. O nosso inimigo, o que fez Eva pecar, o que entrou na mente de Eva e Adão e te separou ela de Deus. O inimigo que entrou na mente de Eva e disse que ela poderia ser igual a Deus, ter conhecimento, e isso gerou nela o desejo. Esse inimigo que nos atormenta, nossa casa, nossa família, ele não se importa quantas vezes a gente vem à igreja. Não. Ele não se importa se a gente trabalha para Deus. Não se importa. Ele não se importa se a gente prega a palavra. Ele não se importa se a gente é reconhecido. Nada disso. O que o inimigo se importa é quando nós temos a revelação de que somos filhos. Peça para o Espírito Santo essa manhã trazer a revelação de que somos filhos de Deus. Quando nós temos a revelação e o entendimento de que somos filhos de Deus, o inimigo não tem mais o que fazer, porque nada mais vai nos parar. Nada mais vai nos parar. Quando Jesus chegava aos povoados que caíam os endemoniados, os demônios olhavam para Jesus e diziam: que temos eu contigo, filho do Altíssimo? Nós não temos mais nada contigo, filho do Altíssimo. É assim que o inimigo tem que olhar para nós. Nas nossas adversidades, nos nossos problemas, ele vai dizer: agora ela vai cair. Agora eu vou derrubar, eu vou trazer esses problemas na vida dela, essa aflição, essa perda, agora ela cai com essa perda. E quando ele olha, ele vai dizer: o que eu tenho contigo, filha do Altíssimo? Não consigo mais. Agora ela teve a revelação, ela entendeu que ela é filha. Ele entendeu que ele é filho do Altíssimo. Nós temos que pedir a Deus essa revelação de que somos filhos de Deus. Porque quando entendemos que somos filhos, nada mais nos para. Nada mais nos para. Vocês perceberam que ali na Bíblia, quando eu li o texto, fala que Jesus chorou. E depois, quando Jesus perguntou aonde tinha colocado, quando Jesus estava indo para o sepulcro, a Bíblia diz que Jesus outra vez sentiu aflição no seu espírito. Versículo 38 diz assim: Jesus, movendo-se de muito em si, foi ao sepulcro. Ele moveu outra vez, o seu coração entristeceu outra vez, depois que ele já tinha chorado. A hora que ele estava indo ao sepulcro.
o coração dele ficou triste, ele moveu de uma indignação. A Bíblia fala que foi uma indignação que veio ao coração de Jesus. Acredito que essa indignação foi por causa do pecado, que trouxe tristeza e morte. E ele olhou e viu aquelas pessoas chorando, perdendo um ente querido, um amado. E Jesus se indignou no seu coração, porque não era o plano do princípio. Não foi assim. Quando Deus criou nós, não foi isso que Deus... Não foi o propósito do princípio. No princípio não havia morte, não havia tristeza nem dor. Por isso que Jesus indignou-se em seu coração por ver o que o pecado estava trazendo ao mundo. Tristeza, morte. Acredito que por isso que Jesus se indignou em seu coração. Eu tenho para dizer para você, igreja, vocês estão comigo? Vocês estão tão quietinhos, vocês estão entendendo? Dão um aleluia, pregue comigo. Dão um aleluia para romper o céu, preguem comigo. Amém? Glória a Deus, vocês preguem comigo. Aleluia. Não foi só essa vez que Jesus chorou e se indignou no seu espírito. Vocês sabiam que até hoje Jesus, através do doce amigo Espírito Santo, ainda chora por nós? Esse Deus soberano e poderoso que está aqui na terra, representado através do seu Santo Espírito de Deus, o Espírito Santo poderoso, maravilhoso, Ele ainda chora e intercede por nós. A Bíblia fala, em Romanos capítulo 8, 26, diz assim, ó: e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, o que convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede diante de Deus nas nossas fraquezas, quando nós não sabemos como pedir. Muitas vezes nós choramos a Deus e o Espírito Santo está lá: Pai, não foi isso que ela quis dizer. Não, Pai, não. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos ver o significado no nosso dicionário da palavra gemido: sons inarticulados emitidos por uma pessoa, geralmente em situação de dor física e moral. O próprio Deus, o próprio Espírito Santo, Ele intercede com gemidos diante de Deus. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma energia, não é um vento, não é algo que... o Espírito... Não, Ele é uma pessoa do Espírito Santo. E Ele sente dor inexprimíveis quando intercede por nós, a ponto de gemer, sentindo dor física e moral. Quando nós vamos lá, fizemos algo que entristece a Ele, Ele sente essa dor diante do Pai. Em algum momento você já parou para pensar sobre este amor de um Deus criador, poderoso? Eu não sei você, mas eu fico constrangida com tanto amor, derramado por alguém que não merece, derramado por alguém que não merece esse amor. E Ele sabe, Deus sabe que não merecemos. Por isso que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, a Bíblia fala. E Jesus sabe que não merecemos, por isso que Ele não desistiu da cruz. Ele foi até o fim, porque Ele sabia que nós não merecíamos. Ele sabia que nós não iríamos conseguir. Eu não sei como é que está o seu coração essa manhã. Se você tem algo no seu coração que você diz: não tem mais jeito, eu não consigo mais, não tem solução. Aquele sonho que está guardado em seu coração há muito tempo, e você acha que não vai conseguir realizar. Aqueles conflitos interiores do seu coração, que acorda às vezes pela manhã com tristeza, sentimentos de rejeição, sentimentos de dor, de desprezo. Eu não sei como é que está o seu coração essa manhã, mas eu faço um convite a você: desabafe nos pés daquele que tem poder para mudar a sua história.
Desabafe aos pés daquele que tem poder para trazer vida aonde há um decreto de morte. Nos seus sonhos e na sua vida. Deus nunca vai desistir de você. Igreja, Deus nunca vai desistir de você. Se fosse para fazer isso, Ele tinha feito antes da cruz. Lá na cruz Ele não desistiu, então hoje Ele nunca vai desistir. Mas nós precisamos dar uma resposta para esse amor. Nós precisamos dar uma resposta a Deus de tanto amor sobre nossas vidas. Nós precisamos dar uma resposta a Ele. Quando Jesus perguntou a Maria, aonde o colocaste? Maria levou Jesus até a sua adversidade. Maria levou Jesus até onde seu irmão estava enterrado. E Jesus foi aonde ninguém acreditava que teria vida. E trouxe vida novamente. Há esperança para você. Não importa a sua dificuldade, não importa o tamanho do seu pecado, não importa o que as pessoas dizem, Deus está dizendo, ainda há vida aí. As pessoas podem dizer, ela não vai conseguir depois dessa perda. Esse sentimento de rejeição, um sentimento de inferioridade. Ela fez muitas coisas erradas, não tem mais solução. Eu posso te falar, com toda a autoridade da parte de Deus, que ainda há vida aí. Ainda há vida, ainda há esperança. Ainda há um recomeço na sua história. Deus me tirou de um abismo sem fim. Eu vivia em um abismo que não tinha fim na minha história. Ele me tirou de um lugar de prisões de relacionamentos, aonde eu buscava em pessoas preencher o abismo que tinha dentro do meu coração, aonde eu deixava as pessoas fazerem o que queriam de mim por causa das minhas carências. Eu tinha tantas carências que as pessoas, elas faziam o que queriam, porque eu comprava o amor das pessoas. Só para não ficar sozinha, eu acabava comprando o amor das pessoas para estarem perto de mim. Só que um dia o amor me encontrou e me amou sem pedir nada em troca. Por isso que eu consigo falar com toda a autoridade da parte de Deus, ainda há vida aí dentro desse coração. Ainda há vida aí nessa missão, ainda há vida aí nesse propósito, nesse casamento. Nessas dívidas ainda há vida aí. Porque nós precisamos derramar o nosso coração nos pés daquele que tem poder para mudar a nossa história. Não desabafe em redes sociais. Não desabafe com aqueles amigos que vocês acham que são amigos. Sabe aqueles amigos que quando a gente está passando por tristeza, por momento difícil, eles estão lá. Agora, quando nós conquistamos alguma coisa, quando Deus libera algo em nossa vida, nós não conseguimos celebrar, eles não conseguem celebrar com a gente. Porque não são amigos verdadeiros, são amigos só na hora da dificuldade. Jesus é aquele que eu quero contar quando uma coisa boa acontece na minha vida, eu quero correndo contar para Jesus. Quando algo de ruim acontece, Ele é o primeiro que eu lembro de falar. Quando eu tenho um sonho, Ele é o primeiro que eu quero falar, que eu tenho aquele sonho. Quando eu estou aflita, Ele é o primeiro que eu quero dizer que eu estou aflita. Quando eu estou ansiosa, é para Ele que eu quero dizer que eu estou ansiosa. Ele é quando eu acordo de manhã, é o primeiro que eu digo, obrigado, Pai, por mais um dia. Ele é o último a respirar da minha noite. Quando eu viro para o lado, dou boa noite para meu esposo, eu digo, em paz eu deitarei e dormirei, porque só o Senhor faz eu dormir em segurança. Envia os teus anjos para acampar a minha casa, guarda o meu sono, Senhor, que eles possam guerrear as minhas guerras, que eu não vou dormir agora, Senhor. Em paz eu deitarei e dormirei, e em paz eu deito e durmo. Jesus tem que ser aquele que nós queremos falar todas as coisas, em todos os momentos. Acreditar que Ele está ali conosco. Ele está ali todas as manhãs e todos os momentos em nossa vida. Há esperança. Ainda há vida aí. Eu sei que há, porque eu também vim num lugar
onde era escuro demais. Só que eu dei uma resposta para esse amor. Eu dei uma resposta para Jesus. Quando Jesus disse para mim assim, ó: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele disse: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento na minha destra. Seja forte e corajoso. Eu sou o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os seus corações e mentes em Cristo Jesus. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E o Senhor, a todos que caem, levanta, e a todos que estão prostrados. Porque tu sabes que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. A palavra, ela limpa, ela muda, ela transforma o nosso coração. Nós precisamos dar uma resposta à palavra de Deus. É um amor que ele vai além da opinião das outras pessoas. O amor de Jesus sobre nossas vidas, ele vai além da opinião das outras pessoas. Jesus não se importou com aqueles murmurinhos dos judeus que estavam ali dizendo: se ele dava vista aos cegos, por que ele não impediu que o seu amigo morresse? Não, Jesus não se importou. Ele foi, glorificou a Deus e levou vida onde havia morte. Nós não podemos nos importar com a opinião das outras pessoas sobre nossa vida com Deus, sobre nossa decisão de servir a Deus. Nós ficamos nos preocupando com o que as outras pessoas vão dizer, ou nós ficamos pensando: não vou conseguir mudar, ou se não mudamos em alguma coisa, ficamos preocupados das pessoas nos apontar. Se não mudamos, vamos conseguir mudar um dia. Mas eu estou no caminho, eu estou indo, eu vou conseguir. Eu vou conseguir mudar a minha história, mudar a minha vida, mudar aquilo que, a minha realidade que era lá no passado, não é mais agora. Aos pés daquele que tem poder para mudar. Nós não podemos deixar a opinião das outras pessoas mudar aquilo que Deus tem para nós. Maria não se importou com o que as pessoas iam pensar dela, com aqueles amigos que estavam seguindo ela, quando ela se ajoelhou aos pés de Jesus, e ela desabafou: Jesus, se tu tivesse lá, ele não tinha morrido, meu Jesus. Essa Maria foi a mesma que quebrou um perfume aos pés de Jesus e secou com seus cabelos. Foi um escândalo naquela casa. Porque as mulheres não soltavam os cabelos em público. Ela soltou os cabelos, além dela ter quebrado um perfume nos pés do seu Senhor, e ela ter adorado, ela secou os pés dele com o cabelo, e foi um grande escândalo. E ela não estava se importando com isso. Tudo que ela queria era estar no lugar certo, aos pés de Jesus. E mais uma vez ela se prostra aos pés de Jesus, ela se joga aos pés dele, ela desabafa e ela adora, sem se importar com o que as pessoas estão pensando ou falando. O que os meus amigos vão dizer se eu decidir por Jesus? O que os meus amigos vão pensar se eu decidir ter uma caminhada com Jesus agora? Não pense isso. Jesus é tudo que você precisa. Ele é mais que o suficiente que você precisa. Ele é tudo. Quem tem um encontro com Jesus, não tem nada nessa terra que possa superar as emoções e do sentimento de conseguir ter esse encontro com Ele. Essa experiência com Jesus. O entregar da nossa vida com Jesus. Não deixe as adversidades da vida te levar para longe de Jesus. Pelo contrário, corra para perto. Maria, quando ela soube que Jesus estava se aproximando da aldeia, ela não correu para longe. Agora não adianta mais, agora Lázaro já morreu. Não, ela correu para perto.
Ela foi para perto de Jesus. Ela foi aos pés de Jesus. Ela foi clamar para aquele que podia trazer a solução. Quando tiver alguma adversidade, não corra para longe, corra para perto. Ele vai responder muitas vezes, não como nós gostaríamos que ele respondesse. Ele não vai responder muitas vezes como nós gostaríamos que ele respondesse, mas ele vai responder de uma forma que vai ser o melhor, porque ele é que sabe os pensamentos que tem sobre nós, é pensamentos de paz e não de guerra. Ele sabe o fim que nós merecemos, ele sabe o que é o melhor. Ele vai responder da forma como é melhor. Ele não é o nosso pai. Um pai não responde da forma como o filho quer. E às vezes as meninas falavam, dava alguma ordem para elas, ou pedia para elas fazer alguma coisa que elas não gostavam, elas diziam, por quê? Porque eu estou mandando. Mãe, mas por quê? Porque eu estou te mandando, eu sou tua mãe, vai lá e faz. Às vezes a gente quer questionar a Deus, por quê? Por quê? Porque eu sou teu pai. E eu quero que tu vá por esse caminho. É por aqui que vai ser mais fácil de você ir. Eu sempre trago o testemunho da nossa vida do ano passado, do 2024, que nós nos apertamos lá em casa financeiramente. Apertamos. Apertou de uma forma que o mês fechava no vermelho, nós mal que respirava já esperando o próximo pagamento. Culpa de Deus? Não, culpa nossa. E nós temos um imóvel para vender, uma herança que o João recebeu, e na minha cabeça, na minha percepção, era tão fácil vender e pagar as dívidas e pronto. Deus fechou, não vendeu. Porque Deus queria tratar o meu coração. Tratar o coração do meu esposo. Nós sabemos administrar aquilo pouco que vem em nossas mãos, para quando vir o muito, nós também sabemos gerenciar, sabemos cuidar daquilo que Deus tem dado. E eu chorei muitos dias no meu quartinho, aonde tem a minha poltroninha, que eu me ajoelho ali, e eu chorei muitos dias. Senhor, é tão fácil para ti. Basta o Senhor olhar para a terra, a casa é vendida. Basta o Senhor olhar para a terra, o negócio é feito. Senhor, libera aonde está preso. Eu fiz de tudo, igreja, eu fiz de tudo. Eu peguei até óleo e ungi, determinei, mandei os demônios sair, porque tinha que ser vendido, porque o Senhor sabia que nós tínhamos contas para pagar. E aí eu disse, aí eu até barganhei com Deus, eu disse, Deus, vai ser vendido, vai entrar um dízimo alto para a igreja, para os projetos, para poder ajudar a fazer as coisas que precisam. E eu fiz de tudo, e tudo que estava ao meu alcance. E o Senhor, não, porque eu estou te mandando, não. Mas Senhor, não, eu sou teu pai. Não. Não. Tá bom, Senhor. Começamos a obedecer o Senhor. Comprava uma melancia inteira, compra só uma fatia. É mais barato. Comprava um tipo de carne, vamos comprar frango, é mais barato. Vamos economizar aqui. Almoçar em restaurante faz tempo. Nós íamos todo fim de semana. Vamos começar a economizar. Vamos aprender como filhos, obedecer. Deus vai responder. Ele respondeu ao meu clamor? Respondeu. Ele respondeu onde era a minha aflição? Respondeu. Mas não da forma como eu queria. Da forma como um pai educa e instrui um filho. Vocês estão comigo? Abri meu coração para vocês. Em 2025 a gente vai conseguir. Depois que eu falei para o João, eu disse, Senhor, amor, depois que a gente tiver tudo certinho, tudo bonitinho diante de Deus, o Senhor vai liberar. Tenho certeza disso. O Senhor é assim. Ele é pai, né? Era assim que eu fazia com meus filhos também. E eu sei que é assim que vocês fazem também. Então não desista desse amor. Não desista desse amor, porque às vezes os seus amigos não acreditam em você. Não desista desse amor, porque às vezes a esposa não acredita na sua mudança. Ela vai dizer, é impossível você mudar. Não desista desse amor, não desista de seguir, porque o seu esposo não acredita na sua mudança, mulher. Não acredita, não desista por isso.
Não desista desse amor, porque você não acredita em você. Não desista de Jesus por isso. Não desista de viver uma vida com Ele por isso. Tem uma frase que está no livro do pastor Joaber, que diz assim, o livro Um Convite à Loucura. Tem uma frase do pastor Joaber que diz assim: superar os outros é para os fracos. Superar a nós mesmos é para os fortes. Precisamos superar nós mesmos. Precisamos entender, se eu não acredito em mim, Deus acredita. Em cada luta, em cada tentação, em cada palavra de derrota que você ouve de alguém, Deus está te forjando, está te dando uma nova vida do próprio Deus. Seja um adorador extravagante, se joga aos pés de Jesus. Ele pode mudar a sua história. Precisamos celebrar a nossa salvação. Oh Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Se o inimigo chegar para você e dizer: nada mudou na tua vida, sabe o que você vai dizer para ele? Você vai dizer o seguinte para o inimigo: aquele que vive e reina mora dentro de mim. Posso me alegrar, ainda que nada mude. Porque o que eu estou vendo e vivendo vai passar. Mas aquilo que eu não estou vendo não vai passar. Porque eu vou morar com Ele na vida eterna, porque eu sou filho. Responda para o inimigo: ainda que nada mude, eu ainda vou me alegrar no Senhor. Porque aquele que vive e reina mora dentro de mim. O Espírito Santo mora dentro de mim. E hoje eu estou vendo alguma situação. Isso vai passar. Tudo passa. Tudo passa, vai passar. Mas aquilo que eu não vejo não vai passar, que é a eternidade. Mas que eu já posso começar a viver hoje, a caminho da eternidade. Amém? Vocês estão tão quietinhos. Glória a Deus. Aleluia. Um amor que vai além da morte. Que nem a morte limita esse amor. Esse amor de Jesus. Eu vou ler algo que Deus colocou no meu coração quando eu estava escrevendo essa mensagem. Diz assim: homem, levanta a cabeça, cumpra o seu chamado como sacerdote da tua casa. Sai dessa caverna onde você fica observando a vida passar. Ano após ano você fica dentro dessa caverna, observando a vida passar. Sai desse sono profundo. Você não está conseguindo ouvir? Homem, Deus está te chamando. Venha para fora. Saia dessa caverna. Há uma vida para você aqui fora. Siga em frente. Seja um homem cheio do Espírito Santo de Deus, com propósitos e uma missão. Cuidar da sua família, ser um pai para seus filhos, ser um bom marido para sua esposa. Seja autoridade dentro da sua casa, homem. Autoridade, não autoritarismo. Seja autoridade dentro da sua casa. Rasgue, busque das mãos do inimigo a sua masculinidade que você perdeu com distrações ao longo do seu caminho. Busque no profundo do seu interior, homem. Ainda há vida aí. Ainda há tempo de mudar. Jesus pode mudar o diagnóstico de morte para um diagnóstico de vida. Ouça a voz de Deus. Ele está dizendo: saia para fora. Jesus mandou tirar aquelas coisas que amarravam Lázaro. Quando ele morreu, ele foi envolto de gases, de panos. E quando ele ganhou a vida, Jesus mandou tirar dele. Tira isso que está em sua vida, homem. Isso que te prende a ficar ano após ano no mesmo caminho, sem sair da caverna, sem ouvir a voz de Deus para uma nova vida. Mulher, seja sábia, submissa ao seu esposo. Chega de mentira e desonras. Para de mandar no seu marido, mulher. Você não é patroa dele, você é auxiliadora do seu esposo.
Mulher, não desista diante das crises, mas aproveita cada uma delas para experimentar o sobrenatural de Deus. Declare que a vitória não está na sua força, a vitória está na palavra de Deus. Rasgue o seu coração. Saia dessa porta que você não quer abrir. Prossiga o seu caminho. Não fique presa ao passado. Jesus já mudou a sua história. Não fique presa àquilo que não te deixa ter um relacionamento saudável, porque você fica buscando coisas de relacionamentos anteriores e traz de volta aquilo que já foi apagado pelo sangue de Jesus. Mulher, entregue a Jesus, peça ajuda a Ele e Ele vai te mostrar aquilo que precisa ser mudado. A mulher tola, ela vive se condenando, mas a sábia aproveita os seus erros para mudar e saber que Deus a ama. Ela não se condena. Jovem, tem um conselho para você em Salmos. Como pode um jovem conservar o caminho no Senhor? Vivendo de acordo com a palavra de Deus, com a sua mocidade. Entrega a sua mocidade ao Senhor enquanto você é moço, enquanto você é jovem. A Bíblia fala em Eclesiastes 12:21. Ontem eu estava na casa da minha filha e meu neto disse... Eu estava cobrando algumas coisas dele. E ele disse: vó, mas tu começou um relacionamento, tu tinha 14 anos. Eu disse: verdade. Mas se a avó pudesse mudar, a avó mudaria. É muito mais fácil, jovem, você entregar sua vida agora para Deus, do que você ter que correr atrás do prejuízo quando você já está velho. Eu choro aos pés do Senhor. E eu digo: Senhor, ainda dá tempo de o Senhor me usar. Ainda dá tempo de eu fazer missão. Ainda dá tempo de eu fazer algo antes de eu morrer. Eu sei que eu já tenho mais passado do que futuro. Eu sei que eu já vivi mais do que eu vou viver para frente. Eu vou fazer 51 anos agora, dia 26, domingo que vem. É muito mais fácil nós entregarmos nossa vida para Jesus na nossa juventude e vivermos tudo aquilo que Ele tem para nós, do que nós temos que correr atrás do prejuízo. É muita dor em nosso coração, quando nós temos que correr atrás daquilo que se perdeu. Amém. Glória a Deus. Qual a resposta que você vai dar para esse amor? Esse amor está aqui essa manhã. Esse amor está aqui. Qual a resposta você vai dar? Aonde a vida, Ele declara... Onde a morte, Ele declara a vida. Ele traz restituição àquilo que se perdeu. Ele traz salvação aonde há perdição. Dê uma resposta a esse amor. Dê uma resposta para Jesus essa manhã. Ainda há esperança para a árvore cortada. Fique de em pé, igreja. Senhor, o Senhor sabe o quanto eu sofri para escrever essa palavra. Eu não estava entendendo no momento que eu estava buscando o Senhor. Mas agora eu sei que o Senhor entrou em alguns corações essa manhã. Foi uma palavra bem difícil, Senhor, porque o inimigo não quer que entendamos que somos filhos. O inimigo não quer que nós entendamos que não precisamos de opinião de outros para buscar a Tua face. Mas eu sei que a Tua palavra foi lançada esta manhã. E eu sei que foi encontrada em alguns corações aqui essa manhã. E eu te louvo e eu te agradeço por essa palavra tão preciosa, Deus, de fé, superação e amor. Por isso, Deus, eu te entrego a Tua igreja essa manhã. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor faça... Espírito Santo, uma oração junto com eles. Espírito Santo traz aonde há fraqueza, a revelação do que devemos, de como devemos pedir, de como devemos nos comportar diante da Tua presença. Espírito Santo, nos ajude a orar. Eu entrego a Tua igreja diante de Ti, Senhor.
E eu oro, ó Deus, por cada homem aqui representando a sua família. Eu oro por cada esposa representando a sua casa, por cada filho, por cada jovem, Senhor. Eu oro pela tua igreja, Deus. Abençoe a tua igreja esta manhã, Senhor. Obrigado por essa palavra ter falado ao nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Te louvamos e te agradecemos pelo teu imenso amor. Aleluia, Senhor. Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é teu. E tudo é teu. Tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu. Amém, Jesus. Te damos glórias, Jesus. Te agradecemos porque tudo que nós temos é teu. Vocês recebem essa palavra, igreja? Prometem que vão guardar no coração. Prometem que vão guardar no coração. Que vão levar para o seu dia. Mulher, Deus ama dar uma segunda chance. Se dê uma segunda chance, mulher. Busque em Deus. Ele restitui relacionamentos. Ele traz de volta aquilo que está perdido. Ele te dá uma nova casa, uma nova vida, uma nova chance. Jovem, busque a esperança. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, o Senhor te ama. E Ele tem restituição para a tua vida. Ele quer te usar na tua juventude para a glória dEle. Homem, homem, ouça, homem. Seja sacerdote do seu lar. Cuide da sua esposa, de seus filhos. É um princípio da palavra de Deus. Quem é autoridade na sua casa é você. Não autoritarismo, mas autoridade da parte de Deus. Cuide de seus filhos, eles têm que se sentir protegidos e guardados. A sua esposa tem que se sentir amada e cuidada por você. Não deixe as distrações do dia a dia te roubar de estar com seus filhos e com sua esposa. O Senhor está te dizendo: eu te dou mais uma chance. Se agarra essa chance, homem, e seja diferente em sua casa. Mude a sua atitude. Há tempo. Há vida. O que você tem feito durante o seu dia? No final do dia você diz: Senhor, eu vivi. Sabe, igreja, eu falo assim, eu sei que em Salmos 139 diz que o Senhor escreveu os nossos dias. Quando eu estava na barriga da minha mãe, quando eu fui nascer, Deus tinha meus dias escritos.
Só que às vezes com as minhas decisões eu saí desse caminho e fui por caminhos longe, que me afastou desse caminho, desses dias que Deus tinha escrito para mim, que eu sei que foram dias de paz e não de guerra. E sabe, igreja, no final do dia eu digo: Senhor, será que hoje eu consegui viver 1 hora como o Senhor tinha escrito para mim nesse dia? Será que hoje, dia 19 de janeiro de 2025, eu vou conseguir viver pelo menos 1 hora da forma como o Senhor desejasse que eu vivesse? Chega no final do dia, eu olho o meu dia para trás, eu digo: o que eu fiz hoje que agradou a Ti, Senhor? O que eu fiz de útil para o reino, sem ser egoísta e pensar só em mim mesmo? Que possamos viver os dias que o Senhor escreveu para nós, mesmo nós tendo nos afastado desses caminhos por nossas decisões erradas, voltamos para esse caminho e vivemos os dias que o Senhor escreveu para nós, fazendo algo para o reino de útil. Eu não quero viver aqui na terra sem ter feito algo para o Senhor, sem resgatar mais vidas, sem ganhar vidas para Jesus. Quer ver eu ficar feliz? É quando eu consigo falar do amor de Deus no meu trabalho, para os meus colegas, para as minhas amigas. Quando surge uma oportunidade que eu falo do amor de Deus. E quando eu ouço elas dizer: nossa, senti uma presença, senti algo, e eu vou para casa, eu digo: Senhor, Tu estava lá. E elas conseguiram sentir. Eu sei que o Senhor estava aqui, está aqui esta manhã. Dá resposta para esse amor, igreja. Eu não posso fazer isso. Não vá para casa e continue tudo normal, como almas gordas e cheias e fartas de palavras lançadas todos os domingos, todos os quartos, e domingo de manhã, domingo à noite. Não, que nós começamos a botar em prática cada palavra que recebemos, para o Senhor dar uma nova porção renovada todos os dias. Quando nós começamos agora a ter a realidade da África, porque quando nós vivemos no nosso mundinho, na bolha, olhando só a nossa vida diária, nós não conseguimos ver a dimensão do que é essa terra, de outros países precisando. Agora o nosso pastor está trazendo para nós a realidade da África. Eu fico constrangida. Ontem à noite ele mandou um áudio de um pastor dizendo que 2 pessoas tinham morrido de fome ontem. E os irmãos da igreja reclamam para os pastores de fome. De fome. Teve um pastor que, quando ele terminou de pregar, eu vi um testemunho dele. O pastor da igreja local chegou e deu um ovo para ele. Um ovo de oferta para o pastor que pregou. Porque ele queria agradecer pela palavra que ele tinha recebido. Não era uma alma cheia de palavra, gorda, sem botar em prática. Não, eles têm sede da palavra, porque eles não têm. Quando aquele pastor pregou a palavra de Jesus para eles, aquele pastor da igreja local ficou tão feliz da presença daquele outro pastor pregando a palavra, que ele chegou e deu um ovo. E o pastor conta no testemunho dele que ele disse: não quero, obrigado, irmão. E o outro intérprete chegou e disse: pega, porque é o almoço dele que ele está te ofertando. Ele está te ofertando tudo que ele tem. Ele ia comer um ovo de almoço. E ontem, quando o pastor Joaber mandou aquele áudio do pastor local lá dizendo que tinha morrido 2 pessoas ali, só daquela região ali onde tem a congregação, e que os irmãos da igreja estavam reclamando que estavam sentindo muita fome, eu coloquei: meu Deus, e a gente fica escolhendo a comida que gosta e que não gosta de comer. A gente fica decidindo: não gosto disso ou daquilo. Às vezes a gente faz alguns dias de jejum. Eu já estou tentando ficar alguns dias de jejum. A fome é terrível. E eu falei para o meu esposo: deve ser triste uma pessoa morrer de tanta fome. Morrer. Perder as forças de fome. E se vocês vissem essas pessoas no vídeo adorando a Jesus, com fome, porque receberam
uma esperança. Eles receberam uma esperança. Eles estão ouvindo falar de um Deus que eles não tinham ouvido falar, que mandou um filho que eles não sabiam que existia, que morreu por eles, e que quando eles morrerem vão ter a vida eterna. Então eles são gratos eternamente por esse Deus, e eles são gratos por esse filho que veio e morreu, e tudo que eles querem é celebrar, é adorar o Senhor. Adore o Senhor em tudo que você for fazer e tome uma decisão por Ele. Não deixe para tomar a decisão quando você... E se não der mais tempo? Quando eu ficar mais velho eu busco a Jesus, eu preciso viver um pouco. E se não der tempo? E se Jesus voltar para você através de um acidente, através de uma doença, através de uma morte, Jesus voltou para você. Não tem mais o que fazer. A eternidade chegou para o bem ou para o mal, ela chegou na sua vida. Todas as escolhas terão que ser feitas aqui, enquanto ainda há vida. Que nós possamos, igreja, pegar essa palavra e colocar em prática em nosso coração. Derramar essa palavra na vida de outras pessoas, derramar o amor de Jesus, para que depois Ele nos dê outra porção nova, uma porção renovada da palavra. Que começamos a orar pelos nossos irmãos africanos, que é uma realidade que a igreja vai começar a conhecer agora também, que é onde Deus está apontando para o pastor Joaberi, apontando para a África, precisando levar alguma coisa. Eu sei que nós não vamos conseguir matar a fome de muitos lá, mas eu estava dizendo para o meu esposo, se nós matar a fome de 10, são 10 que não vão morrer de fome. Eu sei que é difícil chegar comida num país desse. O governo não deixa, ele prende. É onde ele é o sistema, consegue controlar. Mas eu sei que é onde a igreja levar alguma coisa para essas pessoas comerem, tanto físico como espiritualmente. O pastor Joab tem muita palavra no seu coração. Deus tem liberado muitas palavras sobre ele. Tanto que às vezes ele passa do horário dos cultos aqui, porque ele tem muitas coisas para liberar. E Deus tem falado ao coração dele. Tudo isso que Deus tem revelado é para ele liberar para nações que tenham fome. Para aquelas pessoas que estão com fome e sede, que não reclamam do horário passar, quando ele está liberando palavra. Que o pastor Joab possa levar tudo que está no seu coração, que é a palavra de Deus liberada para aquele povo que tem fome. E que nós também possamos abençoá-lo na sua missão, financeiramente, com nossas orações, para que ele também possa levar comida para aquelas pessoas. É se desesperar quando começa a ver uma realidade assim. E saber que nós aqui temos palavra todos os fins de semana, nas quarta-feiras. E muitas vezes nós não colocamos em prática, esperamos para amanhã. Tem um espírito demoníaco, que é o espírito da procrastinação. Joga tudo para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu vou fazer, amanhã eu resolvo. Enquanto isso o inimigo fica nos acorrentando, dia após dia nas correntes, sem deixar nós vivermos o propósito, vivermos aquilo que Deus tem para nós. Amém? Em nome de Jesus, Deus seja glorificado. Vamos para casa almoçar. Hoje eu tenho visita, minha filha de Araranguá está aí, ela está no culto lá, minha filha e minha neta. E a visita lá em casa vai fazer a comida. Ela vai fazer o nosso almoço hoje. Agradeço a Deus pela vida dela. Deus tem apontado ela e o esposo dela e a minha neta para vir congregar com a gente. Eles são de Araranguá. E Deus tem apontado eles. Não sei se Deus vai trazer eles ou Deus vai levar nós para Araranguá. De alguma forma eu sei que vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. Que Deus está expandindo o reino. Amém? Levante sua mão. Diz: Senhor, eu sou grata. Eu sou grato por essa palavra. Obrigado, Jesus. Jesus Cristo é Rei. Jesus Cristo é Rei. Ele é Rei. Amém. Deus abençoe com a graça e a paz de Jesus.